Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Se Liga, comigo, Marisa Araújo, a Marizinha, uma aula do 9º ano. Fique aí, não saia, tá? Que o assunto hoje é bem interessante, olha. Unidades de conservação. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Então você vai aprender aqui comigo hoje, tá? O que queremos aprender na aula de hoje? Nós iremos justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. O que é biodiversidade? Bio, você sabe o que é? Vida. Diversidade de vida, né? É nosso patrimônio aí biológico, né? Olha, o termo biodiversidade ou diversidade biológica descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. Olha essa imagem linda, né? Todo mundo gosta aí de ver um ambiente equilibrado, bonito, plural, né? Com muitas espécies, colorido. A gente gosta, né? Faz muito bem, né? Para a qualidade de vida. Mas vamos pensar aqui realmente o que inclui aí nessa biodiversidade. Olha, todas as formas de vida, assim como a genética, né? Os genes contidos em cada indivíduo, patrimônio genético, tá? Mas ninguém está sozinho, estamos todos interligados numa grande teia da vida. Então a gente inclui também as inter-relações, né? Os ecossistemas, que é o conjunto aí dos seres vivos e dos fatores não vivos, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. A diversidade biológica está presente em todo lugar, no gelo, numa caverna, né? Numa árvore, numa floresta. Em todo lugar nós temos vida e temos aí biodiversidade, desde que seja microscópica também, tá? Não necessariamente a gente tem que vê-la. Mas nós sabemos que o ser humano, nós estamos aí no antropoceno, nessa era aí onde o homem vem trazendo impactos na biodiversidade. Essa imagem que eu trouxe aqui, são duas imagens, vocês podem perceber aqui, olha, uma floresta sendo desmatada, né? E a gente percebe também aqui, olha, um rio assoreado, né? A gente vê pela cor dele, uma cor amarronzada, quer dizer, está recebendo ali o quê? Matéria, né? Sedimento, tá certo? Impacto ambiental. E aqui, gente, olha, a mineração, né? No local onde retira-se o minério, ocorre grande impacto no solo, no ar e também na água, tá? Então, o homem está aí causando impactos ambientais e aumentou muito aí a partir da Revolução Industrial. Bem, diante da exploração desses recursos ambientais, e das constantes ameaças, né, aos ecossistemas e também à biodiversidade, né, percebemos a necessidade de criar o quê? Reservas, né, unidades de conservação da natureza para proteger a nossa biodiversidade. Bem, então o que é unidade de conservação? A gente pode também ler aqui o símbolo UC, tá? A gente pode falar UC também. É a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, ou SNUC, tá? Que lei que é essa? Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Recente, né? Então, gente, essa denominação ela é dada às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Logicamente, para você caracterizar uma área como uma unidade de conservação, ela tem que ter características especiais, não pode ser qualquer área, tá? Olha só, qual que é a função dessas unidades? Salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais. Quer dizer, a nossa água também tem que ser preservada, os mares, os oceanos, né? Preservando, então, o patrimônio
biológico existente. Então, salvaguardar a nossa biodiversidade, a nossa riqueza biológica, tá? Olha, o CES, né, Unidade de Conservação no Brasil. Olha, os grupos de manejo reúnem 12 categorias distintas, sendo 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável, divididos da seguinte forma. Eu vou explicar o que é uma reserva de proteção integral e o que é uma de uso sustentável. Olha só, proteção integral. Vamos ver se você conhece ou se na sua região, aí, na sua cidade, você conhece alguma. Estação ecológica. Aqui em Belo Horizonte tem na UFMG, tem uma estação ecológica. Reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Proteção integral. O que significa proteger integralmente? E uso sustentável. Olha, área de proteção ambiental, ou APA, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, ou RPPN. Essas aqui são de uso sustentável. Marizinha, qual a diferença de uma para outra? Vamos ver. Olha, o nome já diz, na unidade de proteção integral, os objetivos são muito grandes em relação à preservação, tá certo? Então, olha, preservar a natureza, admite-se o uso indireto dos recursos, aqueles que não envolvem consumo, coleta ou danos aos recursos naturais. Recreação em contato com a natureza, quer dizer, pode tiver uma cachoeira, um lago, né? Turismo ecológico, sustentável, tá, gente? Pesquisa científica, educação, interpretação ambiental, entre outras. Exemplo, um parque estadual, tá? Ele é protegido, mas é permitido turismo sustentável. É permitida a recreação. É incentivada a pesquisa científica, tá? Eu vou dar um exemplo de um parque estadual aqui em Minas Gerais que cumpre aí esses objetivos, tá certo? Marizinha, e de uso sustentável? O nome já diz, pode-se usar, mas de forma sustentável, de forma moderada, sem tentar romper aí o equilíbrio ambiental e preservando aí para gerações futuras. O objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. Exemplo, APA, uma área de proteção ambiental pode ter aí fazendas, pode ter cidade, né? Ocorre todo um zoneamento, numa divisão aí das áreas, eu vou explicar para vocês, mas pode sim ter pessoas morando em uma APA, por exemplo. Atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, desde que praticadas de uma forma a manter constante os recursos ambientais renováveis e processo ecológico. Seguem normas, tem que ter licenciamento ambiental, né? Então, a APA, você pode ter uso sustentável, mas existem normas ali também que devem ser o quê? Cumpridas, tá? Aqui eu trouxe esse mapa mostrando que o Brasil tem uma grande quantidade de unidade de conservação. Olha, de todas as categorias, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, tá? São muitas florestas nacionais, refúgio de vida silvestre, reservas biológicas, muitas APAs. Então, o Brasil aí, ele tem bastante unidade de conservação, tá, gente? Mas isso não quer dizer que não há impactos ambientais ali, tá certo? E outra coisa importante, uma unidade de conservação tem que ter plano de manejo, né? Quer dizer, é um plano que vai aí permitir que haja uma gestão adequada daquela unidade, com educação ambiental, com proteção, tá certo? Não adianta ter uma unidade de conservação e não ter um gerenciamento ali, não ter uma administração e cumprir todo o seu papel, tá? Esse quadro, ele mostra o seguinte, o que se pode fazer e o que não se pode, fazer em uma unidade de conservação. Vamos pegar aqui na de proteção integral. Olha, estação ecológica é de posse e domínio público, não pode ter visitação pública, mas
Se tiver objetivo educacional, sim, quer dizer, se o professor quiser levar alunos ali, ele pode pedir ali uma autorização, ele pode então fazer uma visita seguindo aí o regulamento específico. Pesquisa, claro, a gente pode perceber, interessante, olha, todas as unidades podem ter pesquisa científica, tá vendo? Visitação pública, a maioria pode, olha, estação ecológica, reserva biológica, que não, a não ser que, né, que tenha aí esse cunho aí educacional, tá certo? Ocupação humana, olha, das unidades de produção integral, não pode ter ocupação humana, tá vendo? Agora, nas de uso sustentável, APA, por exemplo, ocupação humana, pode fazer pesquisa, visitação pública pode também, e também ali tem áreas tanto particulares quanto públicas, tá? Então, esse mapa, essa tabela, ela mostra o quê? Que existe aí uma separação, né, daquela atividade permitida, atividade não permitida e atividade que deve seguir aí algum tipo de regulamento, tá certo? Com o objetivo de proteger aí a biodiversidade, tá certo? Eu trouxe para vocês um exemplo do Parque Estadual do Rio Doce. Eu sempre falo nesse parque, por quê? Porque é a maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais e também uma grande área alagada que só perde para o Pantanal, tá? São mais de 42 lagoas cercadas aí por essa beleza de Mata Atlântica com diversos tipos de animais, né, e plantas. Então é um patrimônio muito grande aqui nosso dos mineiros, fica ali no Vale do Aço, pertence a Marliéria, Timóteo e Dionísio. É um parque estadual de proteção integral, então pode-se visitar, turismo sustentável, né? E muito incentivada aí a pesquisa científica, mas também, gente, ocorre impacto ambiental. O homem, ele sempre tenta burlar as normas, né? Ir lá caçar, coletar, vender às vezes na rua, orquídea e até mesmo incêndios, né, gente? Incêndios aí que as pessoas muitas vezes colocam de maneira aí proposital e podem causar prejuízos enormes aí ao ecossistema, tá? Então, é um lugar lindo de se visitar, tá ok? Parque Estadual do Rio Doce. Essa imagem aqui mostra uma área aqui de educação ambiental, né? Cumprindo aí o seu papel que o parque deve ter também de educação ambiental, com trilhas, etc. Bem, e aqui o Parque Nacional Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá, gente? A gente consegue perceber aqui a cidade, né, com toda a sua infraestrutura urbana, e a floresta, né, que é a maior floresta de Mata Atlântica do Sudeste, tá certo? E tem uma história interessante que remete lá a outro século, com Dom Pedro II, que percebeu ali que estava faltando água no Rio de Janeiro, escassez de água por causa do desmatamento, e falou, vamos plantar. Convidou ali o major com alguns escravizados para começar então a fazer o replantio da Mata Atlântica. E tornou-se parque já em 1961, tá? Bem, o que se pode fazer numa floresta nacional? Você está lembrado? Podemos visitar? Pense aí que eu vou mostrar para vocês no exercício, você vai responder para mim, tá? Bem, voltando aqui à área de preservação ambiental, a APA, uma APA, gente, que eu falei com vocês que podem ter sim pessoas vivendo. Você pode ter ali uma cidade, igual Belo Horizonte, tem APA Sul, né? Lá na minha cidade de Marliéria tem APA, por exemplo, do Jacroá. Existe aí um zoneamento, quer dizer, uma divisão onde eu tenho uma área que é uma área de conservação, então vamos deixar ali, né, protegido, mas eu tenho, por exemplo, uma área de desenvolvimento urbano e industrial. Ah, então nessa área pode ter indústria e pode ter o quê? Cidade. Então esse zoneamento, ele separa onde pode ter pessoas morando, onde pode plantar e onde tem que
preservar. Geralmente topo de morro, as APPs, né, em torno de rios e algumas áreas ali de relevante interesse ali biológico, tá certo? Então, quando vai se fazer ali o plano de manejo, que eu falei que norteia aí a administração de uma unidade de conservação, esse zoneamento ele é feito e ele é muito importante para então se respeitar, né, e dividir ali onde pode fazer cada tipo de atividade, tá certo? Bem, unidade de conservação no Brasil, plano de manejo. Não quer dizer que tem uma unidade de conservação que ela tenha plano de manejo. E pode ter plano de manejo e não está sendo implementado, que é outro problema também. Então, só para ter uma ideia aqui, olha, no bioma amazônico, apenas 52% das unidades tem plano de manejo, tá? Outro exemplo aqui, olha, Caatinga, 42%, tá? Pantanal, 50% com plano de manejo, tá certo? Então, nós temos 320, mas apenas 162 com planos de manejo, 80 em elaboração, tá certo? Bem, uma notícia aqui. Sob coordenação das Nações Unidas, a Convenção para a Diversidade Biológica, CDB, estabeleceu para o período de 2011 a 2020 e o Brasil acatou 20 metas para a conservação do patrimônio biológico de cada país. A meta, gente, olha, é proteger 17% de nossa área continental e 10% do nosso território marinho, designando-os como áreas protegidas, ou AP. Mas o Brasil cumpre a meta? Olha que interessante. A Amazônia, por si só, a gente já cumpre essa meta aí, essa meta de 17%. Mas os outros biomas, não. Tá, gente? O Cerrado ele é muito desmatado, a Mata Atlântica até hoje, né? Ela é muito ainda derrubada, tá certo? Então, a Amazônia e Pantanal ficam aí mais protegidos. E olha a área marinha, apenas 1,6. A gente peca muito aí com a proteção das áreas marinhas. Outra coisa que é interessante aqui, que quando você coloca na contagem, não só a unidade de conservação, mas também APP, que é matas ao redor de rios, topo de morro, e também reserva legal, que são áreas que não tem plano de manejo, não tem um controle do desmatamento, acaba mascarando aí esses dados. Seria interessante preservar isso em cada bioma e não só aqui com a Amazônia aí, ainda que sofre desmatamento muito grande, mas ainda está aí na meta de 17%, acima dela, tá? Então, isso é um dado interessante aqui. Para finalizando quase a nossa aula, unidade de conservação não são sinônimos de proteção efetiva. Eu já respondi a pergunta aqui. Por quê? Olha, nesse gráfico dá para perceber, gente, olha, aumento de desmatamento anual, olha o cerrado aqui com grande desmatamento, tá? E perda de vegetação remanescente, quer dizer, essas áreas, elas são invadidas, existe aí a tentativa de utilizar essas áreas protegidas e nós temos que fortalecer, nós temos muita legislação ambiental, o Brasil tem leis ambientais, né, muitas aí decretos, mas a fiscalização é muito importante e cada um fazendo o seu papel, tá, gente? Nós temos sim que fortalecer aí a proteção do nosso meio ambiente, tá certo? Pensando aí na mudança climática, no aquecimento global, né? Pensando aí local e também o quê? Global. Tá certo? Vamos fazer junto. Em relação aos objetivos e regras de uso de uma floresta nacional como a da Tijuca, é correto afirmar que pode ser usada exclusivamente para pesquisa científica, sendo proibida a visitação? Tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas? Só pode preservar a natureza e com uso indireto dos seus recursos naturais, como toda unidade de conservação integral? Ela é integral ou é de uso sustentável? Você tem que lembrar aí. E seus recursos podem ser utilizados desde que licenciados. Quero que vocês pensem aí, lembrando que uma floresta nacional,
como a da Tijuca, ela entra como uso sustentável. Então, você pode utilizar aí, mas de forma sustentável, que seria a alternativa B, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Espero você no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.